Boa tarde, eu sou o Jefferson e eu vou dar início à apresentação do trabalho do nosso grupo. Meus colegas são o André e o Marcelo e o nosso tema é sobre a previsão de disponibilidade de água no sistema Cantareira. Apresentando um roadmap rápido da nossa apresentação, eu vou começar falando do contexto, né, e do nosso problema, os objetivos do nosso trabalho, nossa metodologia, análise dos nossos dados. Depois vamos seguir com a modelagem proposta, a arquitetura da nossa solução, nossos resultados e a análise da viabilidade do nosso projeto e, por fim, a conclusão. Bom, nós escolhemos o sistema Cantareira porque ele é um dos principais sistemas produtores de água do mundo, sendo o maior da América Latina, sendo responsável por abastecer quase metade da região metropolitana de São Paulo, que é a maior metrópole da América Latina. O nosso principal problema é em relação à gestão do sistema, né? A gestão hoje ela ocorre de forma reativa, onde são tomadas ações sobre o abastecimento quando o volume entra em faixa de restrição. E a nossa proposta é trazer uma vertente de gestão preventiva, onde, com a previsão de cenários críticos futuros, nós possamos tomar ações prévias sobre o abastecimento da região metropolitana de São Paulo. E o nosso gatilho é a faixa de transição entre alerta e restrição, que ocorre quando o volume útil atinge 30% do reservatório. Referente aos nossos objetivos, né, o nosso principal objetivo é criar uma solução produtiva que antecipe cenários críticos de disponibilidade de água no sistema Cantareira. E como objetivos específicos, nós temos a modelagem de séries temporais de volumes e vazões, a avaliação da viabilidade financeira do projeto e o desenvolvimento de uma arquitetura produtiva para servir o modelo. Falando um pouco agora sobre os nossos dados, eles foram obtidos via API no site da Sabesp, onde nós realizamos uma extração semanal dos dados que são disponibilizados diariamente. E dentre as variáveis coletadas, coletamos o volume útil, que é a nossa variável alvo, as vazões e a chuva, a precipitação. E aí temos a imagem, né, do exemplo do dataset que extraímos do site da Sabesp. Lembrando que esses dados eles são referentes ao sistema equivalente do Cantareira. A Sabesp disponibiliza os dados tanto por reservatório quanto os dados que representam o sistema como um todo. E foram esses dados que escolhemos para realizar o nosso estudo. Bom, agora eu vou falar um pouco da análise das nossas variáveis, começando pelo volume útil, que é a nossa variável alvo. Durante a análise, identificamos que ela possui um comportamento de inércia, ou seja, ela varia muito lentamente ao longo do tempo, não possui variações bruscas em curtos períodos de tempo. E para análise da nossa variável, também realizamos a decomposição da série temporal, analisando separadamente cada componente, a tendência, sazonalidade e os resíduos. Na imagem, podemos visualizar o periodograma que utilizamos para identificar as sazonalidades na nossa série temporal, então é possível visualizar uma sazonalidade anual forte na série e também outras sazonalidades maiores, né, tetraanual, octanual, que podem ser em decorrência de cenários críticos que ocorrem em decorrência de fenômenos climáticos que ocorrem com frequência maior do que a frequência anual. E observando os gráficos de autocorrelação e autocorrelação parcial, primeiro a gente pode confirmar, né, o comportamento de inércia da variável do volume, porque no gráfico de autocorrelação, né, entre o dia 0 e o dia 60, a gente vê que a autocorrelação se mantém praticamente estável, né, ela reduz muito pouco num período relativamente grande de tempo. E na autocorrelação parcial é possível identificar que a variável de ontem é uma boa variável preditora para o volume do dia seguinte, né? Porque o nosso lag de 1 tem autocorrelação parcial praticamente 1. Quanto às variáveis exógenas, foram analisadas a vazão natural, a vazão jusante e as chuvas. A vazão natural é quanto de água entra no sistema por segundo, a vazão jusante é quanto sai, a chuva é a quantidade que choveu sobre a represa. Pelo gráfico, a gente consegue perceber que tem sazonalidade e periodicidade anual, por conta do ciclo das estações, com período seco e chuvoso bem definidos. A variável jusante, ela depende de ação humana, ela depende da abertura das barragens e é uma variável controlada, né? Então, as vazões elas têm efeito cumulativo sobre o volume, a gente consegue perceber que ela interfere na inclinação da curva de volume, então elas são excelentes candidatos à variável exógena. A matriz de correlação, ela mostra que tem uma correlação moderada entre vazão natural e chuva. Provavelmente isso se explica porque a quantidade de chuvas rio acima, tanto no rio acima quanto nos seus afluentes, ela escoa para o rio, ela acaba de maneira... ela acaba interferindo, então a vazão natural acaba capturando em parte a informação de chuvas numa área grande, né? Então isso é importante. Então, na questão da modelagem, o modelo definido para previsão de volume útil, na prática a gente usou
como variável exógena, vazão natural e exógena, e jusante. A previsão ela ocorre em cascata. Primeiro são previstas as variáveis exógenas e depois ela serve de entrada para o modelo de volume. A modelagem ela é feita por decomposição de séries temporais em tendência, sazonalidade e resíduos. Primeiro é ajustado um modelo com termo linear e termo de sazonalidade anual, com série de Fourier. Esse modelo ele captura tendência e sazonalidade. A partir desse modelo, o resíduo é calculado, que é a diferença entre o real e o previsto. Na prática, o lag do resíduo, a partir do lag do resíduo é treinado um modelo para capturar essa dinâmica de ciclos dos resíduos. A reconstrução do sinal na modelagem, ela usou o modelo de climatologia. A climatologia ela é calculada com média de valor em janelas móveis, considerando 3 dias à frente e 3 dias anteriores, a data analisada, removendo os outliers abaixo do percentil 10 e acima do percentil 90. Foi utilizada a climatologia na reconstrução porque ela apresenta o regime hidrológico médio, ela vai conseguir capturar uma dinâmica sazonal melhor. No caso dos outliers, eles tendem a puxar os dados, então o regime hidrológico ele acaba pegando um comportamento médio mais regular, né? Durante a fase de experimentação de soluções, foi observado que o ciclo, em algumas ocasiões, ele tende a divergir em horizontes longos e superestima as previsões, provavelmente por acumulação de erro, e acredita-se que isso aconteceu por conta de dependência grande entre variável de vazão natural e volume. Quando a previsão da vazão natural é superestimada, o volume também é. Para reduzir esse efeito, é definido um mecanismo de amortecimento que aplica um fator de redução ao ciclo quando verifica esse comportamento explosivo de crescimento contínuo. Na prática, a gente usa o grid search para aplicar ou não esses parâmetros, né? Se usa dumping, se vai usar vazão jusante ou não, só vazão natural, e quais são os modelos possíveis, né? O modelo de volume ele utiliza componentes de lag, volume do dia anterior, e alguns componentes de dinâmica, que são diferenças de primeira e segunda ordem, que captura a velocidade e a aceleração na variável, taxa de variação e taxa de variação segunda na variável. A variável exógena é vazão natural e jusante, prevista com o modelo que é calculado anteriormente, né, que é treinado anteriormente, e é avaliado opcionalmente usar a sazonalidade e climatologia no volume como atributo auxiliar. Não foi usado modelagem de ciclo, e o grid search ele explora as mudanças de parâmetros. Se vai usar, que modelo de ciclo vai usar para as vazões, KNN ou Random Forest, quais parâmetros de estabilidade que usa, se usa ou não o dumping, o modelo de volume, se é linear ou HIT, e realizar teste com climatologia e sazonalidade direto na variável volume, usar ou não essas variáveis extras, né? As variáveis, elas, durante o treino, elas são normalizadas com o Standard Scaler. O treino ele também utiliza validação cruzada para séries temporais e desempenho é medido com RMSE e MAI. Foi considerado usar ARIMA e SARIMAX, mas os testes feitos não apresentaram um desempenho melhor, os testes que a gente fez. Os modelos mais complexos, como o LSTM e outros tipos de redes neurais, eles não foram considerados preferíveis pela questão de explicabilidade, porque é necessário tomar decisões usando a ferramenta e, portanto, a explicabilidade passa a ser uma situação, algo importante para se considerar. Em relação à arquitetura, ela utilizou Step Functions para implementar a pipeline de coleta de dados, treinamento e previsão, e é usado uma lambda para coleta de dados. E os dados são coletados e salvos em S3. A Step Function ela coordena a execução, e o servidor MLflow ele é implementado usando DCS, que fica containerizado. A Step Function ela liga a infraestrutura e desliga ao final do processo para economia de recursos. Olá, pessoal. Boa tarde. Bom, sou o André, vou falar agora um pouco sobre os resultados, né? Então, a métrica principal que a gente utilizou para avaliação dos nossos modelos, né, tanto que serão treinados posteriormente no ciclo de vida, quanto o modelo ideal que a gente inicializou o projeto, a gente utilizou o RMSE, que é o R quadrado médio, né, como métrica principal, e também a gente fez algumas análises a partir do MAI para ver, né, quão distante uma curva ficaria da outra. E a gente obteve resultados, tanto para o MAI quanto para o RMSE, na casa de 2,1 a 2,2. Como a gente está utilizando, né, como variável alvo o percentual do volume, essa variação, né, como o nosso volume crítico é na faixa de 30%, então a gente tem uma variação de erro na faixa de 10%, né, de erro, mais ou menos, e a gente não considera algo tão crítico, né, porque a gente consegue, deu para perceber que a gente consegue pegar as movimentações, de fato, da variável e ficando bem próximo ali nos resultados. E aqui eu também destaco, né, a nossa configuração vencedora, pelo menos para os modelos que a gente validou, né. Na validação inicial, a gente considerou fazer capote de série temporal, né, então a gente fazia alguns cortes de treino, né, maiores, e previa 90 dias. Aí fazia a avaliação em cada fold. E a nossa configuração vencedora foi um KNN, para o modelo de volume, né, no modelo de vazão, na parte de ciclo, utilizando também um dumping de volume, que seria da vazão, que seria para a gente evitar que a vazão extrapolasse, né? Como a gente faz um modelo autorregressivo,
a chance da vazão ficar muito elevada era muito alta, né? A gente percebeu isso, incluiu um fator de dumping para evitar que ele fosse para valores muito altos e errasse muito. E utilizamos um modelo de read, né, com regularização para a parte de volume, né, quando ele já vem com as variáveis da vazão inclusas naquele modelo final. E aí, aqui a gente pode ver alguns resultados nossos, né, a gente pegou e decidiu plotar essas variáveis, né, que a gente colocou, que o Marcelo comentou anteriormente, e para ver a média, né, dos modelos, né, como a gente fez um research, a gente teve várias previsões que a gente fez, então a gente pegou as médias para avaliar qual que era o impacto daquela variável, se ela era positiva ou negativa na influência, né, em chegar dos valores preditos no real. Então aqui está a variável de dumping, que a gente colocou na vazão, né, para evitar que a vazão subisse muito, e como a gente está num período, né, nessa validação final, principalmente, num período de queda do volume, né, a gente está entrando num cenário crítico, esse dumping foi super influente. Em alguns folds, isso não foi tão relevante, né, ele demonstrou também uma melhora nos resultados, mas esse fold aqui acho que foi o principal, onde a gente está numa queda e entrando num cenário crítico. Pode passar para a próxima. Aí, a gente tirou a variável da diferença de volume, né, que seria como se fosse o volume menos o seu lag, para a gente pegar ali a tendência de movimentação do volume, né, e ele não foi tão influente nessa última validação, né, nesses dados finais, mas, ao longo dos folds, ele se demonstrou uma pequena influência também, né, quando a gente utiliza a diferença. E aqui, a diferença segunda, né, que é quando a gente pega o lag 2 menos lag 1, né, do volume, para ver se a gente consegue, como se fosse tem tentativa de apresentar uma segunda derivada, né, para a gente ver se está havendo uma inflexão, alguma movimentação ali no volume anterior. Como o volume ele demora para se movimentar, a gente imaginou que colocar uma diferença segunda pudesse ajudar, mas tanto na validação quanto no soldo a gente percebeu que a diferença é mínima, né? A gente pode ver pelo esse gráfico que está quase que colado o valor falso e true, né? Então não fez muita influência, tá certo? E o modelo climatológico para o volume, né? Em geral, a gente fez o modelo climatológico só para vazão, né? Até o nosso modelo vencedor, ao final, também foi só para vazão, mas a gente avaliou se a gente colocasse esse cenário para o volume, né? Junto e separasse, né? Em um modelo híbrido com ciclo, como que isso se comportaria. Então a gente colocou aqui um modelo climatológico. Na média, né? Para esse caso, nessa validação de dados, ele ficou um pouco melhor, né? Mas a gente identificou para os folds não foi relativa, né? Não foi uma influência relevante, na verdade. Então, a gente, no modelo vencedor, como a gente considerou os 10 folds, ele não foi acabando utilizado, né? Mas também é uma variável que pode influenciar. E agora um pouco sobre a viabilidade socioeconômica do projeto, né? Então, ao longo de todo o nosso projeto, a gente pensou em fazer um projeto que não fosse tão caro, né? Que fosse eficiente economicamente e sustentável. E para isso a gente imaginou em fazer um custo baixo, né? Um custo baixo de sustentação, de plataforma e de arquitetura. E aí, a gente imagina, né, que o custo da prevenção sempre vai ser menor que o custo do desastre, porque aqui quando a gente está falando do desastre é levar vidas em jogo, né, é considerar que a transmissão de doenças, ou falta de água, falta de abastecimento e todos os conflitos que a gente pode ter, como também custos para saber, tanto por processos quanto custos operacionais, né? Então, a gente imagina que sempre vai ser um valor mais baixo, o custo de prevenção, né? A gente sempre tem que ter uma ação preventiva do que reativa, como falou o Jefferson no começo. Então, a gente busca evitar essas perdas bilionárias, né? Porque a indústria, a saúde, a energia podem ficar desabastecidas sem se programar para isso. E o custo operacional da nossa infraestrutura ficou bem baixo, né? A gente fez uma estimativa de US$ 24,50, porque hoje a gente não precisa de um modelo rodando diariamente, que a movimentação do volume é baixa, né? E também a chegada, né, é diária, a chegada de dados é diária. Então a gente acaba fazendo previsões semanais e envia, né, os relatórios, enviaria os relatórios para a operadora, para ela poder tomar as conclusões, né, do que ela estima fazer. Relatórios esses teriam os dados de previsão e também as nossas extrapolações, né, matemáticas de como que ficaria o comportamento em relação ao real. Falando um pouco sobre a conclusão, né, e os nossos trabalhos futuros, a gente entende que a gente atingiu o objetivo, né, a gente conseguiu fazer uma previsão acurada e conseguiu atingir também o objetivo do curso, que era fazer uma arquitetura produtiva. A gente conseguiu aí utilizar a AWS, fazer uma arquitetura que fosse possível ser escalada, né? E como legado, a gente entende que a ferramenta ela vai deixar um apoio à decisão, né, para permitir que a operadora possa fazer uma gestão preventiva, e a gente deixa aí como próximos passos dos trabalhos futuros a realização de um dashboard interativo em Streamlit e inclusão de novas variáveis. A gente imaginou em fazer isso, mas seria necessário um contato melhor com a operadora para entender o que seria relevante apresentar para eles nesse sentido, né? Não seria apenas um diagnóstico como que a gente está fazendo, querendo fazer, né, de um possível evento adverso, mas também poderia incluir outras coisas.
E, no mais, acho que é isso. Muito obrigado. E é isso.